Olá, eu quero falar sobre a quem enviarei. Começando pelo chamado de Isaías, a Bíblia conta que ele teve uma visão e viu o Senhor assentado no trono, cercado por serafins. Que visão estupenda, eu fico imaginando. E ele ficou profundamente abalado com a santidade de Deus, porque Isaías era um homem de lábios impuros. Um confronto, de saída. Mas um dos querubins, um dos serafins, desculpa, voou para ele, tocou os seus lábios com uma brasa viva e disse: Tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Olha como Deus faz, incrível. Então o Senhor perguntou em Isaías 6,8: A quem enviarei? Isaías acho que estava assim, estupefato, com tudo aquilo que ele viveu. Ele respondeu instantaneamente: Eis-me aqui, envia-me a mim. E Deus fez de Isaías um profeta grandioso. Eu quero repartir contigo o meu chamado. Porque Deus me chamou para a seara dos homens de negócios, eu acredito que porque trabalho nisso há muitos anos, Agora, porque Ele me chamou, eu tenho para mim que Ele chama as coisas fracas para confundir as fortes, porque eu sou de natureza introspectiva, tímida, medrosa, enfim. E passou um tempinho depois, ele falou que faria de mim um trilho cortante. E as transformações que de fato eu venho sofrendo são, no mínimo, impactantes, Para me tornar a pessoa que ele me tornou, corajosa, resiliente, enfim. Bom, eu ouvi falar de Jesus por um casal em um hotel. Nós estávamos ali, meus filhos e eu, passando o fim de semana, e meus filhos na piscina com o filhinho deles se conheceram. Depois nos convidaram para jantar na casa deles, retribuiu o convite e eles tinham esse assunto e eu, altiva ainda naqueles dias, eu dizia, já tenho Jesus, fui criada no catolicismo. Eles diziam, mas é diferente. E eu acabei não aceitando mais o convite deles e nem os convidando mais. Passaram-se 4 anos e, pela misericórdia de Deus, eu creio que de maneira providencial fui levada à casa deles novamente e mesmo sem ter dado retorno nenhum, eu fui recebida de forma muito calorosa por aqueles cristãos verdadeiros, E naquela tarde eu me entreguei a Jesus. Então, glória a Deus por isso. Dias depois, nós começamos a frequentar a igreja do Evangelho Quadrangular e eu estava em um culto uma noite e tinha ido um pregador que eu não conhecia. E aquela igreja lotadíssima, eu lá no fundo da igreja, como todo cristão recém-convertido, E aí o que aconteceu? Ele me apontou, eu até olhei para trás e falei, não é comigo, Nem eu conheço, nem ele a mim. Mas aí ele descreveu minha roupa, falou, por favor, venha até a frente. E eu fui ali de frente para o púlpito para ele, e ele me olhou e falou, Deus te separa hoje para levar a palavra dele a pessoas eminentes. Bom, eu desfaleci e depois me levantaram, fui parar no chão, Me levantaram, eu voltei para o meu lugar ali no fundo da igreja e, coincidentemente ou não, no final daquele culto eu ganhei um livrinho. Chegando em casa eu fui ver do que se tratava e na contracapa daquele livreto tinha um tipo de jejum de 40 dias. Eu li outra vez, li de novo e eu senti no meu coração de fazer aquele jejum. Eu nunca tinha jejuado na minha vida
e um primeiro jejum assim tão puxado, né, de 40 dias, comendo e bebendo a cada 24 horas. Mas eu fiz direitinho e fui muito abençoada, porque durante aqueles 40 dias Deus me batizou no Espírito e ainda se fez presente na sala da minha casa. E foi quando Deus me disse: Sara, em voz audível, hein? Sara, eu te chamei e te farei vir. E eu desfaleci. Bom, quando eu levantei do chão ali da sala da minha casa, já tinha passado algumas horas e a verdade é que nunca mais eu fui a mesma pessoa. Eu já nunca mais fumei e tantas coisas mudaram na minha vida, né? E glória a Deus por isso. Então, é assim que Deus faz com cada um de nós Ele chama de um jeito, Ele nos escolhe, alguns se voluntariam ao ministério, outros são chamados e Deus é soberano, né? Eu, assim, me apaixonei por Jesus desde o primeiro momento, desde aquela tarde ali que eu entreguei minha vida a Ele, eu ganhei uma Bíblia daquele casal e eu li a Bíblia o tempo todo que eu tinha. E Deus começou a falar comigo sobre negócios, sobre finanças. Só que eu ia para a igreja, ninguém falava nem de negócios nem de finanças. As mensagens eram bem diferentes, né? E quando eu me converti, eu era uma executiva. Eu já tinha cumprido a minha carreira, né? Aliás, 2 carreiras. Eu comecei como programadora júnior e alcancei o máximo da carreira, que era diretoria, né? Diretora de informática naqueles dias. Depois eu completei a carreira como auxiliar de escritório, carreira executiva, a número 1, dirigente de empresa. E ali então eu tive a direção de Deus de ir para a consultoria. Procurei a PwC, PricewaterhouseCoopers. A bem da verdade, quando eu os procurei, era a Coopers e Lybrand. A Price era outra empresa, depois é que eles fizeram fusão, que tornou-se, né, a PricewaterhouseCoopers. E eu comecei a trabalhar então como consultora, recebi treinamento, porque é uma mudança, né? Como linha de frente que eu era executiva, para consultora, que é um outro tipo de approach, enfim. E ali em atendimento a uma das empresas, uma grande máquina quebrou-se e parou uma das linhas de produção que era 100% automatizada. Bom, nós esperamos o técnico vindo do exterior, que era uma máquina japonesa. Ele consertou, foi embora. A máquina quebrou-se uma semana depois novamente. E ali já estava repercutindo no caixa da empresa. E como consultora a gente acaba olhando a empresa como um todo, né? Já estava impactando, eu já comecei a ficar apreensiva e fui orar a Deus dizendo: Senhor, e agora, né? O que é que a gente faz? Dias de produção parado, agora parou tudo novamente. E entendi de Deus de procurar os donos ali da empresa, né, os empresários. Conversei com eles e falei: olha, eu gostaria de orar pela máquina, se vocês me autorizarem. Aí eles riram. Falei: bom, o máximo que pode acontecer é a máquina continuar quebrada, mas a gente pode tentar, né? Deus pode todas as coisas. Eu não tenho poder para nada, mas Deus pode tudo. E eles aceitaram, me acompanharam até a máquina, orei, eles concordaram, ungi a máquina e a máquina voltou a funcionar. Hein? Na semana seguinte, a irmã, eram 2 irmãos, né? A empresária veio falar comigo sobre a vida cristã, o que ela poderia fazer para servir a Deus. Eu falei: olha, não tenho essa resposta, mas eu posso orar, se Deus me falar comigo, eu te faço saber, né?
e fui orar a Deus e ele falou comigo em Romanos 12, onde Deus dá dons diferentes a cada um de nós. Eu falei, bom, acho que você já está fazendo o que Deus quer que você faça, porque você tem o dom de administração, você tem o dom de liderança aqui na tua empresa, você tem o dom de organização, as coisas estão todas em ordem. Então é só continuar fazendo o que você faz, dentro dessa palavra que Deus me deu, e dar abertura para o Espírito Santo, porque aí sim ele vai poder te usar aqui dentro da tua empresa mesmo, né? E assim foi. Ela ficou feliz, eu fiquei feliz também por ter podido ajudar. E eu também, a bem da verdade, comecei porque nunca tinha orado por máquina, especialmente dentro de uma empresa. Nunca tinha dito para uma empresária que ela poderia salvar, curar e libertar os funcionários dela. E então foi impactante para mim e para ela, eu creio. E a gente começou uma jornada diferente, né? Vivendo o poder sobrenatural onde quer que estivéssemos. Na igreja, na empresa, enfim, nas ruas, né? Uma ocasião, eu estava no metrô e foi muito incrível o que Deus fez ali. Eu comecei a orar e uma pessoa me pediu oração, eu orei e aí fizeram uma fila e eu continuei orando por aquelas pessoas todas. E assim, por onde ia, né? Deus sempre tinha uma direção para determinada pessoa, enfim. Desculpa, entrou uma ligação. Estou aqui usando o meu celular, né, para essa gravação. Bom, e assim nós continuamos fazendo a obra de Deus, né? Tanto ela quanto eu, o tempo que eu fiquei ali na empresa dela. E depois, quando saí para outras empresas, enfim, libertando, curando, libertando vidas, vivendo o sobrenatural de Deus e manifestando, né, o reino de Deus aqui na Terra. Dentro das empresas, orei outras tantas vezes por máquinas, sim, produtos que foram vendidos quando a empresa precisavam de liquidez e estoques nas prateleiras. Hoje ninguém mais nem estoque tem, mas naqueles dias ainda tinha bastante estoques, né? Foi quando eu fiz isso e os produtos todos foram vendidos, foi muito incrível. Fluxos de caixas vermelhos que ficaram azuis, isso continuo fazendo através da recuperação de empresas, a parte técnica, mas também muitas vezes de maneira sobrenatural, em oração que a gente faz, jejum, e Deus manifesta o seu poder, né? Criação de novos produtos, bom, tantas coisas lindas que Deus fez ao longo desses anos todos e continua fazendo, né? Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E uma quantidade, né, significativa de vidas que foram salvas, curadas e libertas em cada um desses lugares, por onde eu passei, por onde eu passo. E glória a Deus por isso. Bom, o que mais me impressionou nesses anos todos e continua me impressionando é quando um homem e uma mulher poderosa se dobram a Deus, porque eu acho muito incrível, porque eles vivem, né, poder e autoridade. Eles entendem muito disso quando estão à frente de uma empresa. E quando eles reconhecem isso em Jesus e através de Jesus e se entregam a Deus, é estrondoso, né? Bom, Deus continuava me ensinando naqueles dias sobre negócios, sobre finanças. Comecei então a ensinar os profissionais nas igrejas, nas empresas, sobre liderança, gestão e finanças, fundamentado nos princípios bíblicos. Comecei a escrever livros sobre o assunto. Continuo fazendo essas coisas. Deus me enviou em seguida para a igreja da pastora Valnice, isso estou falando ainda dos anos 90, né? Para estudar a palavra de Deus. Eu falei com ela e por Deus, né? Ela me aceitou para um curso de teologia que ela
iniciaria ali com os pastores dela, que já eram homens e mulheres doutos na palavra, e eu nem entendia quase de nada, né? Mas ela é uma mulher de Deus, eu creio que ela orou a Deus, entendeu que Deus tinha um chamado comigo e me liberou para fazer aquele curso ali com eles. E eu, ali como membro, toda a convocação, todo o jejum, toda a oração, tudo que ela pedia na igreja, eu participava, inclusive orações na madrugada, um culto de 7 dias e 7 noites direto, um jejum de 70 dias, onde nós fizemos entregas significativas para Deus, né? E tantas coisas lindas que Deus fez ali e continua fazendo, né? Porque o ministério dela continua, foi um ministério também maravilhoso, crescente, e glória a Deus por isso, né? Mas naqueles dias ali, ela um dia me chamou e falou: Sara, você só fala de negócios e de finanças na Bíblia? E eu falei para ela: pastora, é como Deus fala comigo, né? Aí passou uns dias e ela veio falar comigo e me deu a abertura ali para ministrar homens e mulheres de negócios, e um tempo novo começou na minha vida também. Depois eu comecei a realizar viagens missionárias, realizei algumas edições de congressos empresariais para líderes de igrejas, empresas, governo, educação, era a chamada que eu fazia, né? E de fato iam pessoas desses lugares e eu punha pontinhos, né? Igreja, empresa, governo, educação e pontinhos. E continuei escrevendo os livros, ministrando seminários de liderança, gestão e finanças em larga escala no Brasil e no exterior. Bom, depois dos pontinhos surgiram os 7 montes, né? E hoje, com tanta clareza, aí o pessoal parece que está implementando, né, nas igrejas. E glória a Deus por isso, né? Deus, ele criou todas as coisas. Ele reina e domina sobre tudo e sobre todos, todas as searas, né? Bom, em 2006, eu estava ali como pastora na Renascer em Cristo, 20 anos atrás, hein? E eu fiz ali a 6ª edição do Congresso Empresarial, foi uma bênção. O apóstolo Estevão me mandou os parabéns por e-mail. O Kaká, que era um jogador naqueles dias, um jogador de muito sucesso, né, do futebol, ele esteve presente ali no Congresso. O bispo Zé Bruno, que foi fazer o encerramento daquele congresso, e ele até brincou comigo, né, Sara, pensei que fosse uma coisinha pequena que você fosse fazer, mas nunca imaginei uma coisa desse porte, né? Aí me parabenizou também, e glória a Deus pela vida desses homens de Deus, né? Bom, ali na Renascer em Cristo, eu fiz também a primeira edição da Escola de Negócios por Princípios. Foi para 58 empresários que eu ministrei presencialmente por 6 meses, né? E a Deus toda a glória, né? De lá para cá eu continuo pregando, ensinando conforme as portas se abrem. Esse ano eu completo 55 anos de mundo empresarial como conselheira e consultora empresarial estratégica, recuperando e inovando empresas. Há 31 anos fazendo a obra de Deus por onde eu vou. E atendi nesse tempo centenas de empresas, centenas de igrejas, treinei milhares de gestores nas igrejas, nas empresas e nas universidades também por onde eu lecionei, cursos acadêmicos, né, de MBAs, mas sempre com embasamento dos princípios e preceitos. E isso tudo, então, é porque eu quero repartir contigo o entendimento que Deus me deu ao longo dessa caminhada.
Deus tem um chamado com todos os seus filhos, nas igrejas, nas empresas, nos governos, na educação, nesses 7 montes que estão aí, né? Eu tenho um filho que é pastor no Monte da Religião, tem outro filho que é artista plástico no Monte das Artes, e assim cada uma das pessoas tem um chamado em Deus, né? Marcos 16, de 15 a 18, e disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, Deus mesmo nos chama e nos dá poder e autoridade. Ele nos tornou em filhos de Deus, ministros de uma nova aliança, herdeiros de Deus, embaixadores de Cristo, reis e sacerdotes para reinarmos sobre a terra. Todos esses chamados de Deus e investimento de poder e autoridade estão nos textos de Romanos capítulos 8, 2 aos Coríntios 5, 2 de Pedro 2, Apocalipse 16, enfim, Deus mesmo nos escolheu, nos chama e nos investiu de poder e autoridade, né? Lucas 9:2, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Lucas 10:19, eis que dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Então veja que, como filhos de Deus, herdeiros de Deus, embaixadores de Cristo, sem os títulos ministeriais, todos nós temos o mesmo chamado de Deus: irmos e pregarmos. Deus nos deu dons espirituais. Aí o Senhor nos adorna com os dons espirituais na dependência do chamado que nós temos, né? Então, para uns ele dá uns dons, para outros outros, tudo como lhe apraz, ele mesmo diz, né? Na dependência do nosso chamado, os adornos, os dons, os talentos, enfim. Os dons ministeriais, que estão ali em 1 Coríntios 12, palavra de sabedoria, de ciência, dom de fé, de cura, de operação de maravilhas, de profecia, de discernimento, de variedade de línguas, interpretação de línguas. Bom, os dons de Romanos 12 já diferem desses, são outros. E eu tenho um livro de Peter Wagner que fala de 35 dons, então tem uma imensidão, né? E os dons ministeriais que estão em Efésios 4, dom apostólico, né? O apóstolo, o profeta, o mestre, o pastor, o evangelista, enfim. O próprio Deus é quem nos empodera sobrenaturalmente para cumprimento do seu propósito. Então, o Espírito é o mesmo, o serviço é diferente e cada um de nós, Deus envia para um tipo de seara, né? Porque Ele é dono de todas elas. Cristo veio trazer a vida do reino. Mateus 4,17, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus começou a se manifestar por meio de Jesus, trazendo curas, sinais, maravilhas, prodígios, enfim. Jesus é o rei que inaugurou o reino de Deus. Pregação dele, né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E aí ele, como o rei dos reis, senhor dos senhores, é que trouxe essas maravilhas aí do reino, né? O arrependimento não é apenas a tristeza pelo pecado, quando nós entramos no reino, né? A necessidade do arrependimento. Mas é uma virada radical de vida para aceitar a autoridade de Jesus e viver segundo os valores do reino. Então, independentemente dos títulos, dos dons ministeriais,
A todos nós foi dado um chamado igual. A diferença vai estar em como nós respondemos a esse chamamento de Deus. Então, não a posição, mas sim o posicionamento nosso em Deus. Ou seja, quanto de Cristo há em cada um de nós. Isso vai nos dar mais ou menos poder e autoridade, mais ou menos unção. E, na dependência do nosso chamado, fazermos uma coisa ou outra. Efésios 2:6, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em nosso estado ressurreto, nós ocupamos os lugares celestiais e reinamos sobre a terra com Cristo. Então, nas regiões celestiais, seres sobrenaturais manifestando o reino de Deus aqui na terra. Assim na terra como nos céus, hein? Fomos chamados para reinar, para conquistar. Eu passei assim por muitas situações financeiras para aprender os princípios e preceitos para poder ensinar, né? Porque uma coisa é quando a gente aprende lendo, outra coisa é quando a gente tem as marcas de Cristo em nós, né? Que a gente tem de fato e de verdade poder e autoridade. Então, o próprio Deus é que nos investe, né? Mas, então, esses princípios e preceitos do reino são para nos prosperar. Nós temos, então, poder e autoridade otorgado a nós, a sua igreja, você e eu, para conquistar por nós, por nossa família e para estender o reino de Deus, que só vai depender de onde vai estar o nosso coração. Onde está o nosso coração, né? Dinheiro é bom, é necessário, inclusive para implantar o reino. O único problema é o amor ao dinheiro, né? Aí faz uma discrepância entre aquilo que Deus espera de todos nós. Então, se você quer prosperar, precisa colocar o coração no reino, porque, primeiro, o reino é a sua justiça e o restante nos alcançará, né? Como as bênçãos de Deuteronômio 28. As bênçãos correm e nos alcançam quando nós estamos com o coração voltado para Deus e para as coisas de Deus, do reino de Deus. E eu quero dizer para você que Deus quer levantar nesses nossos dias, hoje, amanhã, depois, homens e mulheres de negócios sobrenaturais para estender o reino de Deus. Homens e mulheres que façam do seu trabalho um negócio do reino. Um dia Deus falou comigo, né, lá atrás, ele me disse assim, né, Sara, vem cuidar dos negócios do seu pai. E é o que eu venho fazendo até os dias de hoje, né? Porque tenho prazer em estender o reino de Deus. Prazer. A Bíblia fala, não saiba a sua direita o que faz a sua esquerda, né? Mas eu tenho prazer em plantar igreja, investir em missões, até árvores em Israel eu já plantei, para louvor e glória do nome de Deus, né? As minhas joias todas eu doei, enfim, ajudar, repartir, né, com necessitados, órfãos, viúvas. Tudo que a gente pode fazer deve ser feito, né? Porque nenhum de nós fica devendo nada a Deus. À medida que a gente dá, Deus nos dá tanto mais. Então, que nós continuemos a ter corações generosos, né? Para a obra de Deus. Especialmente agora que a seara está ficando branquinha, né? Nós vamos precisar de bastante dinheiro para estender o reino de Deus. Então, Deus tem prazer em levantar homens e negócios sobrenaturais nesses dias.
Deus, às vezes que eu tenho orado, que eu tenho buscado, Deus tem me falado muito sobre essas coisas. Então nós precisamos estar prontos, né? Se deixe transformar por Deus. Vai doer um pouquinho sim, mas o resultado vai ser bom e você vai ser levado a fazer coisas que você nunca fez antes, né? Quando Deus chamou Moisés, ele começou a fazer sinais que ele nunca fez antes. Quando Deus chamou, Jesus chamou os apóstolos, eles começaram a fazer sinais que nunca haviam feito antes. E assim cada um de nós. E é muito incrível ser agente de transformação. É muito incrível ser instrumentos na mão de Deus e poder ver sinais, prodígios e maravilhas. Então, é só se soltar e deixar Deus fazer contigo o que Ele quer, o que Ele tem, porque Ele tem um plano de vida para com cada um de nós. Quanto mais o tempo passa, mais eu tenho certeza disso. E eu glorifico a Deus por Ele não ter me deixado para trás, né? Porque tantas coisas que a gente passa e tantos desertos que a gente não vê nada e fala, Deus, será que eu estou no caminho? Será que eu peguei atalho? O que está acontecendo, né? Então, quando a gente vê a mão de Deus de novo nas nossas vidas, é algo maravilhoso, né? Mas, enfim, nós somos chamados como embaixadores de Cristo para manifestar o reino de Deus aqui na Terra. É uma missão, né? Somos todos missionários, sim, de Jesus, né? No cumprimento da missão dele. A esfera e amplitude do reino é na terra como nos céus. Deus reina, domina e governa sobre tudo e sobre todos. O Rei dos Reis governa em poder, autoridade e soberania. Lucas 17, 2, 21, porque o reino de Deus está dentro de nós. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo por meio de Cristo. A igreja existe para trazer o reino de Deus para a terra. A igreja tem poder e autoridade, você e eu. A igreja é a embaixada do reino de Deus. E onde houver um embaixador ou embaixatriz, o reino de Deus é manifesto, é estabelecido. E glória a Deus por tudo, né? Ouso dizer que Deus te pergunta agora, a quem enviarei? Você pode repetir comigo? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Por onde quer que andarmos, cada pessoa que nós conhecemos, na igreja, na empresa, no governo, na educação, no restante dos montes, nas nossas casas, junto aos nossos vizinhos, nas ruas, nas praças. Nossa, tanto testemunho lindo, começa a vida assim. Mas cada pessoa que conhecemos, cada relacionamento que temos, em qualquer lugar onde estivermos, é uma oportunidade de levar a mensagem de Cristo. Que mensagem? Contar, né? Sobre Jesus, da morte, sepultamento e ressurreição. Bom, essa foi uma mensagem para os crentes, né? Mas se você está aqui, nada é por acaso, nós não acreditamos em coincidência, nós, filhos de Deus. Então, se você acompanhou esse conteúdo sem ser um crente, certamente Deus tem um propósito contigo. Eu quero repetir o que Jesus contou para Nicodemos. Ele falou para Nicodemos, um homem que entendia da lei, né, nos dias de Jesus, um judeu, um homem douto, preparadíssimo. E Jesus falou a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então eu quero dizer para você que me acompanhou nesse tempo aqui, necessário vos é nascer de novo. E esse nascimento, ele fala do reconhecimento
que somos um pecador e que precisamos de Deus, que reconhecemos Jesus como sendo Filho de Deus. Então, o que a Bíblia nos pede é que nós possamos nos arrepender de coração e confessar com a nossa boca que Jesus é o nosso Salvador. Você pode então fazer uma oração comigo? Jesus, eu reconheço que sou um pecador e me arrependo agora dos pecados que cometi. Peço-te perdão e te recebo como meu Salvador. Espírito Santo, eu abro o meu coração para que tu venhas morar em mim. Pai, Jesus, Espírito Santo, toma minha vida em tuas mãos e me conduza a tudo aquilo que tu tens para mim. Nesse momento, os anjos festejam o teu nascimento e o teu nome foi escrito no livro da vida eterna. Então, que Deus te abençoe e te prospere. E de saída, repete comigo: eis-me aqui, Senhor. Estamos vivendo dias de Joel, né? Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que Deus te abençoe e te prospere.